podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Tiago e Bruno conversam com o professor Danilo sobre a matemática na vida cotidiana. Boa tarde, meu nome é Bruno. Boa tarde, meu nome é Tiago. A gente está aqui hoje com o professor Danilo, nosso professor de Química. A gente tem um pouquinho para abordar sobre a matemática na nossa vida cotidiana e trazer à mesa alguns assuntos importantes para levar para a vida. Legal, obrigado pelo convite de novo de vocês, participar mais uma vez. Será uma honra responder as perguntas e um bate-papo interagir. Bora lá. Vamos lá. Dan, para começar, você já fez outros podcasts aqui e a gente viu que você falou um pouquinho sobre sua carreira. Eu queria saber como que você concluiu que você ia fazer matemática, o que aconteceu e contar um pouquinho mais onde você se formou e tudo mais. Tá, vamos lá. Você bem falou, né? Nos primeiros eu falei da minha carreira, o segundo foi método de estudo, que eu também citei um pouquinho da minha formação. Como eu já tinha falado, que eu sou da área da saúde, né? Não vamos retomar todo esse tema de novo. Mas eu trabalhava em clínicas, hospitais, e só que eu dava aula na faculdade como programa de monitoria. Tá lá nos outros podcasts, só para quem tiver curiosidade assistir lá. Né? E esse programa de monitoria se funciona como aula dentro da faculdade para alunos de ano anterior ao meu, de forma de desconto da faculdade. Mas depois de formado eu não consegui deixar a sala de aula. A sala de aula foi tomando, aulas, né, foi tomando uma proporção assim que eu nunca imaginei que tomaria. Eu nunca na minha vida imaginei, muito menos na parte da matemática. Aí uma escola teve a necessidade de um professor, porque até então eu só dava aula para cursos da minha formação, técnico de laboratório, auxiliar de enfermagem, dentro da área da saúde. E um colégio precisava de uma vaga, e na minha cabeça essa vaga eram todas que tinha disponível, né? E eu pensei em biologia, ou quem sabe química inicial. E era matemática, e eu topei a vaga. E eu falei, não, eu aceito. E a pessoa, que maravilha, tal, e eu fiquei assim, como assim eu aceito? Eu nunca mais tinha visto matemática na minha vida. Foi quando eu fiz a faculdade. Me levou a fazer a faculdade e me abriu olhos assim que eu também não imaginava que a matemática fosse tudo isso que ela proporciona. Né? Até tem um livro de Carl Gauss, antigo, né, que fala que a matemática é a rainha das ciências, porque ela está inserida em todo o campo. Né, em todos os campos, dentro das humanas, das biológicas, tudo é matemática, a gente vive matemática mesmo não querendo ou não gostando, ou nem sabendo. Então foi isso, né? E hoje eu vejo e tento passar para os alunos de uma forma desmistificada, desgourmetizada a matemática, sob a ótica que eu tive muita dificuldade, né? Mas foi assim, foi isso que me levou a fazer o curso. E para quem cursou uma faculdade de matemática como você, além do curso de professor, o que mais tem para trabalhar na área? Nossa, tem muita. Assim, eu acho que não dá para listar, acho que não dá para quantificar, tem tantas, inúmeras, né? Aqui a gente imagina nem só matemática, mas todas as ciências, as licenciaturas, que a gente está acostumado com licenciatura, matemática, física, química, e esquece que por trás disso tem outros campos que às vezes precisa, né, da matemática, mas dentro das engenharia civil, por exemplo, você tem matemática. Hoje está muito forte mesmo o mercado financeiro, né? Ainda mais entre os jovens, aí a galera está começando cedo já a trabalhar, vê muita estatística, matemática financeira, esquema de juros simples e compostos, enfim. Dentro de hospitais, fazendo levantamento epidemiológico, então é muito vasto, né? Dentro das ciências humanas. Uma vez o professor Mário Sérgio Cortella falou uma frase que eu achei assim cirúrgica, que a matemática é a mais humana das ciências. A ciência é a mais humana das ciências porque ela é pura poesia. E eu nunca mais esqueci essa frase. Porque ele trata de coisa, ele não trata só do abstrato que a gente acostuma ver em apostila. A gente só lida com matemática do que existe. Você não vai ver o número 1 sentado tomando um açaí, uma matriz, fazendo treino. Não, você vê um edifício, você vê um automóvel, você vê computação, dentro da computação, da engenharia de computação, ciência da computação, a TI. É matemática pura, né? Então o campo é muito vasto. As ciências exatas em si englobam tudo matemática, sem sombra de dúvida.
Professor, tem muito aluno hoje em dia que leva a matemática como algo muito difícil, já vê ela problematizando, sabe? Você acredita que você, como professor, tem algum método bom, melhor? Olha, eu tive muita dificuldade, assim. A minha dificuldade era como eu posso dizer para você, não era só de entender a matéria. Eu não dava abertura para a matéria. Eu tinha um ranço, um bloqueio mesmo com a ciência. Então, como que eu tento passar hoje para o aluno? Eu falo da minha experiência, né, das minhas dificuldades que eu tinha, e eu tento mostrar para o aluno não só a visão de que ele precisa saber determinada coisa para o vestibular e esquecer aquilo nunca mais. Não, sobre outra ótica. Ele tentar ver aquilo com os olhos, né, que ele vai usar na vida dele. Tudo envolve matemática. Então, a forma que é passado, hoje os materiais, né, as apostilas, os materiais digitais são mais voltados para uma questão mais lúdica, né? O pessoal começa lá no Fundamental 1, nos ensinos, nos anos iniciais, tem jogos, tem brincadeiras, para quê? Para apresentar de forma que na cabeça daquele aluno que está iniciando é um joguinho, é uma brincadeirinha, é um game, mas ele está sendo inserido sem saber na matemática, né? Na ciência. Então, a gente diz que eu tento passar para o aluno a forma mais simples, não só no ensino, mas na compreensão. Tentar desmistificar, tirar aquele monstro que acha que é matemática, bicho de 7 cabeças, que nunca vou aprender isso é impossível. Não. Antes, né, os avós de vocês, os nossos avós, pais, aprenderam era de uma forma mais difícil, eu acredito, que era mais aquela matemática mais pura mesmo, mais, né, raiz, aquela mais com fórmulas, demonstrações e tudo mais. Hoje não. Hoje os materiais estão muito preocupados com isso, porque viu-se a necessidade e a importância da matemática no sentido do campo do raciocínio lógico. O aluno que domina, que gosta de matemática ou das ciências, ele desenvolve melhor para as outras. Então ele consegue pensar melhor em situações, problemas diferentes. Ele consegue interpretar um texto melhor, ele consegue ter um raciocínio para a resolução do exercício melhor. Tudo isso com a matemática, né? A música tem muita relação com isso também. Alunos eu tinha dificuldade tremenda de matemática, né? E eu comecei a aprender a música e eu tive uma facilidade, eu nunca entendi o porquê. E música é pura matemática, né? Então hoje existem métodos com aplicação de notas musicais, com leitura de pentagrama. O aluno fala, mas eu vou aprender música, o que tem a ver? A aula de matemática tem uns tópicos de música. Não, é para você ver e para te ajudar justamente na contagem, no desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Então, eu acho que os materiais hoje estão muito mais preocupados, e com razão, em fazer o aluno pensar. Essa é a cereja do bolo. O aluno, o estudante, vocês que vão prestar vestibular daqui a um tempo, ano que vem, nos próximos, Enem e tudo mais, não está mais atrelado a decorar fórmula, conceito, data histórica, nome lá em biologia de organelas. É importante? Ok. Mas eu pensar, vocês viram? Não sei se vocês viram ou fizeram a prova do Enem, que foi a interpretação pura. Então, hoje o mecanismo é diferente, né, do Enem de 10, 15 anos atrás. Certo? Então a ideia é essa. E com certeza, matemática ela está por trás de todo esse cenário, auxiliando nas demais ciências, esse desenvolvimento. Você falou bastante também que o método de pedagogia melhorou bastante para ajudar o ensino. Mas para você, quais são as maiores dificuldades como um professor para você dar aula e ensinar bem para os alunos? Eu acho que a dificuldade maior do professor é a aceitação, né? O aluno, às vezes, no ensino médio principalmente, ele veio com uma defasagem lá do fundamental, né, ou dos anos anteriores, que causa um bloqueio, uma intimidação em relação à matéria. Por exemplo, né, numa avaliação minha de química, né, eu leciono química não só aqui, em outras escolas, um aluno ele resolveu uma questão de estequiometria que era difícil, ele parou na divisão. Ele não sabia dividir um número menor por um maior. E eu falei, cara, você fez o difícil, você fez o desenrolado, é só dividir. Ele falou, mas eu não lembro. Então, o difícil, hoje, eu acho que para os alunos
né? É essa aceitação da matéria. O passar, quando você tá envolvido numa questão de forma mais básica ou de forma mais objetiva, é o aluno, você tem que... Eu até usei esse termo no último podcast. Você tem que atingir o aluno. Como é que você vai atingir? Como é que você vai despertar nele, que não gosta, nunca gostou, tem ranço, não quer ver, um desejo, um interesse na matéria, né? Eu acho que esse é o desafio maior. Existe uma ferramenta muito boa que a gente utiliza, chama Khan Academy, tanto faz. É um site, né, que tem, e ele é sensacional. Foi desenvolvido a princípio para pessoas que eram meio autodidatas, e hoje não, é uma ferramenta para quem tem dificuldade de matemática. Eu recomendo para os alunos. Para esse eu falei: você não consegue, mas como que eu vou lembrar coisa do 5º, 6º ano? Estou no colegial, usa essa plataforma, né? E ali, depois a gente pode até deixar aí o site e tal, mas é uma ferramenta muito boa que tem ajudado muitos alunos mesmo. Assim, é sair do zero ao básico para o avançado e é gostar e desenvolver curso de matemática. E é tão importante essa forma de passar, essa forma de você envolver o aluno. O meu irmão, que é professor de vocês também, ele é testemunha viva disso. Ele sempre queria, na cabeça dele, seria engenharia que ele queria fazer, engenharia civil. E ele não passou no ensino médio, ele estudou a vida inteira em escola pública, ele foi fazer cursinho. E o professor dele foi o nosso querido, saudoso professor Floriano. E ele ficou apaixonado pela aula do Floriano. Ele falou: nunca tive uma aula tão fantástica de matemática, que ele mudou o curso. Ele deixou de fazer engenharia e falou: não, primeiro eu vou fazer matemática, e depois eu faço engenharia. E ele fez matemática, se apaixonou pelo curso, fez mestrado, daqui a pouco vai fazer o doutorado e está aí. Um super profissional. E eu também, depois, eu fiz a faculdade, tive essa visão, porque eu vi nele se despertar, né? E isso me chamou a atenção na sala de aula, né? É isso que a gente precisa fazer. E ele também quer transmitir hoje. Atingir o aluno, não que o aluno faça matemática, não é isso. Mas ele se apaixone: nossa, é isso, é sobre isso que eu tinha dificuldade, não é? Então esse envolvimento, esse engajamento que é o mais desafiador para a gente que ensina. Você falou também da educação que vem desde lá de trás até o ensino médio, que tem melhorado bastante. Eu queria perguntar qual faixa etária você acha melhor para dar aula e por que você prefere ela? A melhor faixa etária, assim, que eu não faço exceção. Eu acho que cada ano é um ano desafiador e cada desafio gera na gente uma emoção, uma paixão por aquele desafio, né? Então, no 6º ano você tem um propósito, 7º, 8º é uma construção. Mas em importância, sem dúvida, o Fundamental 2, né? Quando você pega ali do 6º ano, eu tenho alunos que estão hoje em universidades que foram meus alunos do 6º, na matemática. Então fizemos 6º, 7º, 8º, todo o ciclo. E o que é o importante disso? Que você acompanha, você participa dessa construção, desse ensino, né? No caso das exatas. Porque, como eu falei, o problema é quando você pega com defasagem. Isso é bastante desafiador para você tentar, ao mesmo tempo, levar a matéria, porque é importante para ele, mas você ter que vir aqui preenchendo lacuna que ficaram lá atrás, né? Então, assim, cada ano tem a sua importância, mas sem sombra de dúvida, o ensino básico, a educação fundamental 1, mas o fundamental 2, que a gente já pode dar aula, no meu caso, por exemplo, eu acho mais importante, porque daí você é um trabalho que se aquele aluno, porque assim, quando que uma pessoa aprende a fazer uma conta? Quando ela precisa. Então, quando você força o aluno, no sentido de ensina ele com lista de exercício, né, com material infantil, tem bastante jogos, tem bastante experimentos, tem recortes. Quando o aluno fixa aquilo, ele nunca mais vai esquecer. Essa conta de divisão básica que a gente falou anteriormente. Você aprendeu uma vez, acabou, você nunca mais vai esquecer. Então, conceitos básicos que vão ser essenciais lá na frente. Então, a importância do Fundamental 2. Isso é inegável. Agora, a preferência, acho que cada sala é única, né, com as suas
com as suas dificuldades, com seus aprendizados, com seus materiais. E outra, não são só salas, né? A gente fala que dentro de uma sala de aula, você tem, no caso de vocês, tem 48 alunos ali, diferentes um do outro. Então você tem que saber como que vai abordar esses alunos. Mas você não tem uma sala só, você tem 3. Mas não é uma escola só, são várias. Então cada aluno é uma escola para você. Cada aluno é um método, cada aluno é uma forma de ensinar, é um jeito, é assim. É desafiador, mas é prazeroso ao mesmo tempo. A gratificação é quando você fala, nossa, eu finalmente entendi. Às vezes o cara vai fazer história, direito, humana, não vai fazer nada a ver. Mas ele fala, nossa, eu consegui compreender, fui bem na prova, professor. Isso não tem preço que pague. Professor, tem muita gente que na hora de estudar matemática fica pensando, mas por que eu vou usar isso? E acaba desistindo do estudo e largando tudo. Como você mudaria isso hoje em dia? Então, mudaria eu sempre respondo a pergunta quando o aluno faz, eu vou usar isso para quê? Eu sempre falo que tem estudos, né, recentes da aplicação da pessoa que se esforça, que estuda matemática. Tem já artigos que comprovam de neurociência que tem aproximação de sinapses, de neurônios, entre neurônios. Então, ou seja, essa pessoa vai raciocinar mais rápido, por mais que você não goste. Você vai pensar melhor. Então, mesmo que você não goste, a importância daquilo. E o começo do nosso bate-papo, onde ela está inserida. Hoje os materiais, que eu acho legal essa parte, tem muito itinerário formativo. E o itinerário, para a matemática, tem tratado sobre muitas coisas, mas principalmente matemática financeira, né? Mercado financeiro. Eu acho isso muito legal, porque isso desperta interesse no aluno. Ele vai entender sobre aplicação, ele vai entender sobre renda passiva, sobre renda ativa, sobre títulos, sobre Tesouro Selic, sobre IPCA+. Ele vai saber o que é trabalhar com isso. Isso causa um despertamento melhor nele, né, nos alunos. Mas aqueles que têm dificuldade na conta mesmo do fazer, não tem outra forma. Eu falo para os alunos, tem que tentar entender a matéria e fazer muito exercício, né? Não tem. As ciências exatas, matemática, física, química, eu entro nessa também. Você tem que fazer muita conta para você aprender, né? Aprender a manipulação algébrica, aprender como, né, as partes das figuras geométricas, fórmulas. Tem que fazer muito exercício, certo? Mas eu acho assim, só para fazendo um link aí com os itinerários, o que tem crescido hoje, como eu falei anteriormente, o número de jovens que tem se interessado por esse assunto. Eu tenho um aluno que ele nunca gostou de matemática, só que ele se deu tão bem e se dá tão bem nesse ramo de mercado financeiro. E assim, é o cara que você vê que não está muito preocupado em estudar, mas ele raciocina, ele pensa rápido, ele faz jogo com o número, ele tem essa pegada, né? Ele se formou no passado no ensino médio e ele hoje, essa semana ele mandou uma foto lá no grupo dos amigos dele, eles comentaram, ele está em Dubai. Aí ele mostrou uma foto em Dubai, lá com um carrão, passeando de férias, mercado financeiro. Então essa eu acho que é a grande sacada, né? O aluno vê essa importância, não só restrito ao vestibular do curso que você quer. Não, você vai ter uma vida financeira, você vai ter uma vida, né, uma administração dos seus bens, da sua vida, do seu negócio. O próprio raciocínio, você vai pensar melhor, não só pensar melhor na tua área, na vida, que tomar de decisão, aquilo que é mais sensato, de forma lógica, né, de forma racional. Né? Então eu acho de extrema importância e a gente passa isso para os alunos e aí eles ficam pensando, isso é legal. Você vê quando o aluno, você fala isso para ele fica assim, pronto, agora deixa a sementinha lá agir e desperta nele algo que for necessário. Mas é muita pergunta, por que eu vou usar isso? Não só matemática, qualquer matéria. Você falou bastante da tecnologia agora, desse lado do empreendedorismo. E a gente sabe que depois da pandemia cresceu muito essa parte de EAD, sites de pedagogia que vão ajudar. Você acha que é realmente muito importante esse site de pedagogia ou aquele velho método de bom dia na cadeira e estudar pela apostila é melhor?
Isso a gente faz um link com o último que eu fiz, né, sobre métodos de estudo. A pandemia, ela revolucionou, ela reinventou a educação, tanto para vocês como para a gente, né? Até pessoas, a gente vê professores aí das antigas que nunca, os tradicionais mesmo, que nunca tinham pego em computador e precisaram aprender, né, manusear, enfim, trabalhar com a tecnologia, né? Eu fiz EAD, a minha faculdade de matemática foi EAD, então para mim foi desafiador ao quadrado. Por quê? Uma coisa que na minha classe eu não sei matemática, mas eu vou fazer faculdade. Uma coisa é eu estar na sala de aula e o professor falando para mim. Outra coisa, eu EAD ali. E se eu não entendi? Eu tenho que voltar. E se eu não entendi? Eu tenho que voltar. Então, para mim foi duplamente desafiador, porque foi EAD e eu não gostava. Não me dava bem na minha cabeça. Não gosto, mas fui. Eu acho que o método de estudo, vou falar para mim, o que funciona? Videoaula hoje funciona bem, né? Videoaula funciona bem, mas eu gosto de anotações, palavra-chave, né? Como eu dou aula hoje de bastante matérias, principalmente das 4, matemática, física, química, biologia, graças a Deus eu consegui fazer hoje organizar tudo isso na minha cabeça. No começo era, nossa, chegava sexta-feira, eu estava trocando palavras já, física, química, misturando matéria, e eu precisava me organizar. Então hoje eu consegui fazer para mim, eu coloco palavras-chave, faço os cardzinhos, mapa mental me ajuda muito, né? Mas pensando aí na ótica de pandemia, eu acho que está muito mais fácil hoje, né? Qualquer videoaula que você coloca na internet, aparece 200.000 diferentes da outra, com didáticas diferentes, com imagem, que eu acho que a imagem é importante para memorização, né? Você vê aquilo, você nunca mais esquece. O material de vocês, falei na última entrevista, ele é fantástico em relação a isso, né? Tanto que na introdução da apostila lá tem um QR Code. Então, nós estamos com uma dificuldade aqui. O que eu falo? Eu sempre comento, falar, antes da aula, dá uma olhada naquilo lá. Vai ter a prova, vai ter um simulado. Nossa, vou ter que estudar tudo. Não, vê o início do QR Code em cada capítulo, já é uma revisão. Então, o método, quem vai descobrir é o aluno, mas tem que ter um, né? Aí é o aluno que vai saber qual é. Sem sombra de dúvida, a tecnologia facilita muito isso. Muito isso. Mas tem aluno que é tradicional. Sentar lá, né? E ler, fazer relatório, fazer resumo, é cada um que sabe. Mas se eu tivesse que dar um conselho, com certeza tecnologia, videoaula, eu acho mais, para quem tem dificuldade ainda, né, ele dá para você pronto, não tem que ficar estudando ali, lendo 300 até entender aquilo. Eu acho mais fácil, mais prático. Professor, o ensino da matemática com as novas tecnologias tornou cada vez mais fácil. Você acha que a tendência para essa facilidade é continuar evoluindo ou acabar regredindo por conta do excesso de informação e tudo mais? Eu acho que não, vai continuar sempre melhorando, né? Vai evoluir cada vez mais, até por conta da facilidade do aluno em captar a informação, né? O que precisa ter é filtro, né? Porque não adianta nada a gente ter muita coisa disponível e não saber acessar isso aí, né? Não adianta. As informações elas podem estar disponíveis de forma mais facilitada, mas a organização para assimilar isso é do estudante. Então tem que ter um cronograma, tem que ter uma hora de cada matéria, isso é inegociável, mas com certeza. A tecnologia facilita muito, muito mesmo. Você pega, eu posso citar exemplo meu, no terceiro colegial, eu tinha que ficar um dia inteiro para ler e entender um conceito que eu não entendia, sei lá, funções que é todo simbólico, pega qualquer material, né, você vê lá, F de reais em reais, flechinha, A, domínio, você fala, caramba, o que é isso aqui? Aí você vai, hoje no material, você digita lá, função do primeiro grau, pronto, você vai ver uma videoaula de 13, 20, meia hora, que já vai te dar tudo explicado. Então, com certeza, a tendência é evoluir dentro das plataformas mesmo, né, nas escolas físicas aqui tem, como a gente falou dos QR Codes lá, mas você tem outros programas, você tem vídeos autoexplicativos ali, muito didático, que é muito importante. Eu vejo, né, tem colega que não gosta, porque fala,
não porque não gosta, às vezes tem medo de substituir. Eu falo que não, eu acho que não. É um aliado do professor isso. É meu colega ali, né? Então, de repente, faltou isso aqui para eu falar por causa do tempo, por causa de uma pergunta que tomou mais tempo, ou uma explicação ou explanação ali que enfim, tomou um pouco mais de tempo na aula, você direciona o aluno naquilo. Ou você leva para a sala aquilo, né? Quem é Academy, por exemplo, um vídeo. Gente, vamos ver esse vídeo aqui sobre essa poliedros. Olha que legal aqui, ó. Vocês não conseguiram ver porque é tudo, nesse caso, né, tridimensional. Olha esse vídeo aqui, ó. Então é um complemento, é um amigo do professor. É uma ferramenta, né? Como o próprio nome fala. Então a tendência é aumentar, com certeza, mas eu acho que o filtro é essencial. O aluno tem que saber fazer esse filtro, saber ver, saber escolher, né? As faculdades hoje EAD, as faculdades à distância, auxiliam bastante isso. Eu falo por mim, porque o cara que vai fazer faculdade à distância tem que ter uma disciplina tremenda. Porque você tem ali um X para completar em tanto tempo, e se você não completar aquilo, não abre outro módulo para você. E isso é bom porque quando você vai passar para os alunos, você sabe mais ou menos o tempo que é necessário para o aluno assimilar aquilo, né? Então, mas a ferramenta ajuda muito o professor. Falei do Khan Academy, tem o GeoGebra também, que ajuda a gente até a fazer figura geométrica. E eu acho importante para o aluno trabalhar isso, porque eu nem imagina como é que se dá aquela figura, ou quando a gente fala de projeção ortogonal, você fala retas paralelas no mesmo plano coincidente, o aluno fica viajando, que é comum, porque é algo que você precisa ver. Então essa ferramenta auxilia, e é que está o negócio. Imagem gera uma memória visual que você nunca mais esquece, né? Um minimalista ali que fixa. Você também falou da faculdade de AD, que você até mesmo fez. Muitas pessoas, hoje em dia, principalmente jovens, adolescentes, têm um desvio de atenção muito grande, que não conseguem prestar atenção em uma coisa. E o EAD foi muito complicado na época da pandemia, muitas pessoas viram que sofreram com esse problema. Você sofreu com esse problema também, e como você conseguiu tratar isso para tirar o melhor de tudo? Rapaz, eu sofri muito. Parece que não, mas eu tenho TDAH. É meio leve, mas eu tenho. Então você imagina, eu fazendo AD, piscava, mudava a hora ali, opa, são 11, opa, já perdi, pausa, volta. Pra mim foi muito complicado. Hoje nos jovens a gente vê que tem aumentado, né, por conta do uso da tela indevida, né? Tem um artigo que fala que a meta tem 4%, 4,5% dos níveis de TDAH. Mas para mim foi desafiador, mas me ajudou na concentração, a ter foco naquilo ali. Eu preciso sentar, é igual que você pega um livro, você começa a ler, aí você passa 3 páginas, você fala, você nem sabe onde você está, sua mente está viajando, você tem que voltar, ler tudo de novo. Tudo isso é foco, tudo isso é concentração, e é a prática, né? Os ensinos EAD hoje, por isso que eu acho legal o negócio de imagem, né? Porque pode ver, você vê isso na evolução das próprias videoaulas. Antes você via a videoaula como o cara parado em frente à câmera, ou a professora, ou o professor expondo o assunto ali tanto tempo. É uma coisa. Hoje não, tem aqueles cortes, né? Eu vi um vídeo agora há pouco, o cara falava aqui, depois a cadeira dele estava para cá. É aqueles cortezinho. Aí aparece uma imagem aqui, ó, relacionada ao assunto. Então tá mais dinâmico, né? Colorido, palavra-chave, não fica aqueles textos, a pessoa ficava lendo aquele texto, às vezes ficava a pessoa no cantinho da tela, aquele texto atrás e a pessoa lendo junto com você, mesmo. Então ficou mais funcional. A pessoa está explicando com uma imagem ou uma palavra-chave, discorrendo sobre todo ali o assunto que for abordado. Então é importante, melhorou e vai continuar aumentando por conta disso, né? Da facilidade, da diminuição da perda de atenção, né? Hoje na sala de aula, e a gente reflete isso para a sala de aula, o professor ficava ali parado falando, não, hoje você tem que show, eu falo para os alunos, cada aula você tem que dar um show, não no sentido de graça, não, você tem que andar, é uma dinâmica, você tem que estar ali, você tem que chamar a atenção desse, conversa, opa, volta, faz, sei lá, você tem que estar atento. É muito cansativo físico, mas
mentalmente também, né? Você tem que estar tentando ter atenção de todo mundo, que é muito fácil de perder a atenção. E nas aulas EAD você vê essa evolução, relação com imagem, com slide, com memezinho, musiquinha. Por que isso? Para prender a atenção do aluno. Professor, você acha que para ensinar com mais facilidade precisa ser numa sala menor? Por conta de, tipo, salas maiores tem muita gente para chamar atenção, para dar o foco para a pessoa certa, então tem essa dúvida. Você acha que salas menores é mais fácil de ensinar uma matéria difícil? Sim, não é que precisa ser, mas é mais fácil menor, né? Porque você tem um número menor de alunos, é mais fácil você possa controlar. Mas tudo, Bruno, tem a ver com o envolvimento do aluno também. Se você tem uma sala que participa, você pode ter 100 alunos ali, você vai dar uma aula melhor que se tiver 6 numa sala que não quer saber. Então, é uma via de mão dupla. Tem que ter a participação e o engajamento do aluno, mas quem vai gerar isso é o professor. A forma que ele vai começar a aula, a forma que ele vai abordar o assunto, a forma que ele vai dar atenção para cada um, que é difícil, né? Se tentar ver todos, mas é a nossa obrigação fazer isso. Uma sala mais volumosa, a gente vê isso em faculdade, né? Às vezes o professor dá aula para ensino médio, que é uma sala mais reduzida, chega na faculdade, aquele monte de aluno, né? É mais desafiador, sim. Mas tudo é como eu falei, cada sala, cada ano é uma sala, é um ano que tem a sua particularidade, tem os seus alunos que se envolvem mais ou se envolvem menos, tá aí a dinâmica que o professor tem que fazer, né? Às vezes eu dou aula da mesma matéria em salas e escolas diferentes, mas é uma aula diferente da outra. Não que seja melhor ou pior, não é isso. A dinâmica é diferente da sala. Então uma coisa dá aula no primeiro colegial, no segundo, terceiro, cursinho. A matéria é a mesma, o envolvimento, a entrega do professor é a mesma, mas a dinâmica é diferente. Tá? Uma sala mais volumosa requer que você tenha uma estratégia de atenção muito maior, né, dos alunos. Um tom de voz maior, uma movimentação maior. Então sim, é mais desafiador, com certeza. Eu acho que a gente se encerra por aqui. Eu queria agradecer a presença do professor por ter topado participar, tirar um tempinho dele para ajudar a gente aqui. E pelo meu parceiro, Bruno, que ajudou bastante também nas perguntas e formulação delas. Eu que agradeço de novo o convite de vocês. Parabéns, Bruno. E os envolvidos do primeiro, você é do segundo, né, Thiago? Então, parabéns para vocês envolvidos também. Eu acho muito legal esse projeto de vocês engajados nisso aí, para trazer informação para a sala. E agora eu posso pedir música, né, Duda? Terceira vez. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.